Amados irmãos, desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos estudando mais uma lição deste trimestre. Ao irmão Edgar, pela confiança de estarmos comentando mais uma leitura diária da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. A lição desse trimestre que tem por tema geral o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. A lição em apreço que estamos estudando essa semana é a lição de número 8, que tem por tema Comprometidos com a Palavra de Deus. E a leitura diária é a da quinta-feira, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6 e versículo 17. A Bíblia é chamada de espada do Espírito. Que diz a palavra do Senhor? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pois bem, queridos irmãos, sabemos que a Bíblia Sagrada é chamada de espada do Espírito, porque a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E ainda na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, essa espada, a Bíblia Sagrada, realmente é do Espírito. Mas por que Paulo compara a palavra de Deus com uma espada? Primeiro devemos observar, queridos irmãos, que Paulo está se utilizando das armaduras romanas e fazendo um comparativo com as armaduras espirituais. Quando Paulo pensa em qual parte da armadura poderia representar a palavra de Deus, talvez, isso é um pensamento próprio, ele tenha se lembrado que Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, precisou usar a palavra de Deus para vencer Satanás no deserto. Logo vem em mente a ideia de uma espada, pois a espada tem o propósito tanto de defesa, mas, sobretudo, o propósito de ataque. Por isso, Paulo chama a palavra de Deus de espada. Mas outro detalhe importante e interessante é que Paulo não está falando de qualquer espada. A espada em que Paulo está se referindo na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 17, é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Palavra essa que o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz que é viva e eficaz, e é ainda mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, pois vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os desejos do coração. Glória a Deus. A palavra de Deus como espada, ela tem o poder de penetrar no visível e no invisível de cada ser e mudá-lo totalmente, porque a palavra que sai da boca do Senhor, ele mesmo disse através de Isaías, no seu livro, capítulo 55, versículo 11, que não torna para ele vazia, mas antes faz o que lhe apraz e prospera naquilo que ele a enviou. Um exemplo muito lindo deste poder penetrante da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e 38, que diz: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essas pessoas que estavam ouvindo Pedro foram aquelas pessoas que estavam zombando quando o Espírito Santo desceu em Atos 2 e inaugurou a igreja. E começaram a zombar dizendo que os irmãos estavam embriagados. Mas a Bíblia revela que Pedro ele se levanta, coloca de pé, e Pedro começa a explicar de maneira muito simples e humilde. Pedro começa a falar a respeito de Jesus, começa a falar a palavra. E quando aquelas pessoas começaram a ouvir, a expressão que o Dr. Lucas usa aqui no livro de Atos é que, ouvindo eles isto, compungiram-se. E compungiram-se aqui em seu coração dá a ideia de sentir o coração sendo rasgado, sendo penetrado. E o que era que estava penetrando? A palavra de Deus. Então, o resultado foi que, no versículo 41 do capítulo 2 de Atos, foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Portanto, meus amados irmãos, que venhamos entender neste dia que a espada do Espírito que Paulo fala é a poderosa, infalível e inerrante palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.